O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou que considera enviar cidadãos estadunidenses para prisões em El Salvador, assim como fez com imigrantes venezuelanos acusados de integrarem facções criminosas. Vamos ouvir então o que ele disse. Just a follow-up question, a clarification. You mentioned that you're open to deporting individuals that aren't foreign aliens but criminals to El Salvador. Does that include potentially U.S. citizens, fully naturalized Americans? If they're criminals and if they hit people with baseball bats over their head that happen to be 90 years old, and if they rape 87-year-old women in Coney Island, Brooklyn, yeah, that includes them. What do you think? There's a special category of person? They're as bad as anybody that comes in. We have bad ones too. And I'm all for it because we can do things with the president for less money and have great security. And we have a huge prison population. We have a huge number of prisons, and then we have the private prisons, and some are operated well, I guess, and some aren't. But he does a great job with that. We have others that we're negotiating with too. But no, if it's a homegrown criminal, I have no problem. Now, we're studying the laws right now. Pam is studying. If we can do that, that's good. And I'm talking about violent people. I'm talking about really bad people. Really bad people. Fred, vamos então entender um pouco sobre esse comportamento do Trump em relação a deportações, essa que foi uma grande plataforma de campanha dele, talvez a maior, né? A maior responsável pela eleição dele nos Estados Unidos ali, de como que ele conseguiu realmente esse apoio popular massivo que tem a ver justamente com a questão da imigração ilegal e das deportações, né? Isso. Ele está discutindo como pano de fundo a deportação, mas ele também está discutindo essa questão da cidadania americana e não é a primeira vez. Ele está com uma decisão em suspenso por cortes locais de a possibilidade de deportar cidadãos nascidos nos Estados Unidos, né? E o que ele está dizendo ali, ele está falando não desse público específico, mas ele está falando de um grupo gigantesco de americanos que respondem por crimes. Então entra com a segunda questão que Donald Trump também usou na sua campanha eleitoral, que foi a defesa de uma América segura, né? Ele fala da América grande, a América economia das tarifas, de uma América segura contra a criminalidade e uma América sem imigrantes, que é, de certa forma, associado na cabeça dele com a questão da violência, está diretamente ligada à imigração. E ele teve essa declaração junto numa reunião que ele teve na segunda-feira com o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que é um homem muito próximo, é uma liderança muito próxima do Donald Trump, né? Eles têm peculiaridades, eles têm interesses muito comuns, né? Tem visões de um poder executivo mais centrado, com um presidente com mais poderes, em que ele seja menos dependente do legislativo, do judiciário e principalmente um presidente, né, forte, capaz de resolver as coisas contra a criminalidade, né, na base da força. Né? Então esse é um ponto de contato dos dois. E eles têm mostrado muita afinidade. Outro ponto de contato é exatamente essa prisão que o presidente Bukele ofereceu para Donald Trump. Há um acordo, né, que é um acordo de 6 milhões de dólares anuais para que os Estados Unidos possam remeter estrangeiros perigosos para serem presos na SECOT. A SECOT é uma prisão de segurança máxima, com mínimo de autonomia para os presos. Eles ficam praticamente fechados 24 horas por dia. Os contatos são basicamente por telefone, tanto com o advogado quanto com as audiências judiciais. Há muito pouco espaço para circulação de pessoas, né? Há uma vigilância muito intensa e isso leva a uma preocupação justamente do fato de que possa haver uma violação de direitos humanos. Né?
E aí, até a gente já falou sobre isso aqui no programa, sobre quando o Trump deportou, né, enviou esses prisioneiros que são ali acusados de integrarem a Tren de Aragua, né, que é essa gangue que foi considerada um terrorista, né, pelo Trump também, para essa prisão em El Salvador, que foi baseada em uma lei do século XVIII, né? Então, como que essa lei entra, né, nessas intenções do Trump, como que tenta-se, né, como praticamente todas as medidas que ele tem tomado, tentam achar brechas na Constituição e na lei estadunidense para fazer as vontades dele acontecerem. Exato. Chama-se o ato do inimigo estrangeiro. É uma lei do século XVIII, né? Foi aplicada em 3 vezes apenas na história dos Estados Unidos antes de agora, né? Que foi na Guerra Espanhola, na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, onde foram criados grandes campos de isolamento de prisioneiros, né, de americanos, de alemães, italianos e principalmente japoneses, que ficaram isolados muitas vezes até depois da Segunda Guerra Mundial. Já encerrado o conflito, eles continuaram presos e sem o direito. Essa lei, ela prevê não só essa exclusão, né, a suspensão dos direitos, a prisão ou a deportação. E recentemente, na Suprema Corte dos Estados Unidos, foi garantido ao Donald Trump e à Casa Branca o direito de deportar estrangeiros com base nela, certo? Aí entra esse ponto que nós estamos falando, que ameaça o cidadão americano. Uma das juízas no seu voto, Sônia Sotomayor, ela argumentou que é preciso ter limitações no uso dessa lei, porque, em última análise, isso pode acabar afetando a cassação dos direitos de norte-americanos e que eles sejam alvos dessa suspensão de direitos, inclusive com a deportação, né? Fred. Sim, Fran. É até perdão te interromper, mas é porque até uma dúvida nesse sentido, que é justamente assim, até que ponto que o governo dos Estados Unidos seria responsável pelas condições, né, de encarceramento justamente desses cidadãos norte-americanos em prisões estrangeiras como em El Salvador? Esse é o debate que está sendo levantado. Atualmente a Constituição proíbe que você expulse cidadãos americanos. A deportação é única e exclusiva da lei do migrante, né? Você só deporta cidadão estrangeiro. Segundo, a Constituição americana também veda terminantemente a aplicação de penas cruéis ou que viole direitos humanos, né? Então, essa suspensão, a forma com que ocorre dentro do El Salvador e as denúncias disso poderia ser interpretada também como violação da Constituição americana. Terceiro, tem uma lei que foi assinada em 2018 pelo próprio Trump que garantia direitos aos presos que eles continuassem detidos próximo a onde a família dele vive, né? Ou proíbe, em alguns casos, que fique a mais de 800 quilômetros de casa, né? Então, isso daí, a tentativa de aplicação dessa lei para cidadãos americanos gera essa resistência, né? Agora, por que tem todas essas restrições, inclusive essa do Donald Trump? Porque a população carcerária dos Estados Unidos é um problema para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a maior população carcerária de todo o mundo, né? Nós preparamos um slide que mostra mais ou menos os termos comparativos de como que isso funciona, certo? Lá são quase 2 milhões de pessoas, né? 1.800.000 presos nos Estados Unidos. Pra você ter uma ideia, mais de 100 mil a mais do que a China, que é o segundo, com uma população gigantesca também da China. A gente fica falando aqui assim, a questão do Brasil. Você vê, o Brasil, que é o terceiro, tem 889 mil. Quase 1 milhão, né? Quase 1 milhão a mais. Quase 1 milhão de diferença. Isso também tem mais algumas coisas. Há um custo gigantesco para os Estados Unidos de manter essas pessoas lá dentro. A estimativa é que seja em torno de 180 bilhões de dólares toda a estrutura penitenciária. Somente as prisões estão em torno de 80 bilhões de dólares.
Para termos de comparação, o Fundo de Administração Penitenciária brasileiro... A Fran perguntou se é por ano. Por ano. Desculpa, Fran, não tinha escutado. Imagina. Mas então, pra você ter uma ideia, o nosso fundo penitenciário, o FUPEN, ele está em torno de 600 milhões, né, para gastos com penitenciárias. Então você imagina o quanto que isso custa para os Estados Unidos. Né? É um problema gigantesco, é uma estrutura gigantesca, e essa possibilidade, e ele vê essa possibilidade realmente de transferir esse custo, né? Que é financeiro. E tem uma outra complicação, que é a complicação dos direitos civis americanos e essa possibilidade de perseguição a aqueles que, de certa forma, foram contrários a ele no período em que ele foi presidente pela primeira vez, ou que levaram as condenações judiciais no período do governo Biden. Eu acho que tem até uma outra questão, Fred, eu não sei assim até que ponto isso está dentro das intenções do Trump, assim, também, mas quando você envia esses prisioneiros, eu acho que tem muito do que a Fran disse, da questão da responsabilidade dos Estados Unidos sobre o bem-estar dessas pessoas, de cidadãos norte-americanos em prisões, né, desses cidadãos encarcerados. Quando você os envia para uma prisão que tem muito pouca transparência, com um aliado de primeira hora no comando dessa prisão, e com várias denúncias, mas que essas denúncias não surtem efeito nenhum, assim, né, ali tem uma prisão e tem denúncias de violações de direitos humanos dentro dessa prisão. E nada é feito a respeito, porque o espaço, né, você tem muito pouco espaço para agir nesse sentido. E aí, quando o Trump envia para outro lugar essas pessoas que ele considera, assim, né, como ele disse, esses criminosos altamente perigosos, enfim, essas pessoas más, ele envia para uma situação em que ele pode lavar as mãos. Então ele fala, não, eu não tenho nenhuma prova de que está tendo violação de direitos humanos ali. Agora, numa prisão dele, dentro dos Estados Unidos, ele tem poder de fiscalizar, né, e ele tem essa cobrança. Ele tem o dever exatamente. De fiscalizar. E essa é uma questão muito importante que você tocou. Porque é o seguinte, uma vez que você mande um preso para uma prisão em El Salvador, você não tem como fazer um recurso judicial nos Estados Unidos. Então as famílias desses norte-americanos, né, que tenham a recurso judicial, assim, já não cabe mais aos Estados Unidos. Essa é a responsabilidade de El Salvador. Você vai ter que se virar com a lei salvadorenha, e já temos um caso específico desse. Nós temos o caso que foi discutido, inclusive, ontem com o Bukele, que é o caso de um migrante salvadorenho que tinha uma ordem judicial garantindo a ele a não deportação desde 2019. Ele foi preso por engano. A única prova que tinha contra ele era uma fala de um informante sigiloso que ele estaria usando roupas da MS-13, que seria a gangue salvadorenha. Quando ele foi preso, isso em Nova York, esse senhor, que chama-se Kilmar Abrego Garcia, ele foi preso em Maryland e não tem informações alguma de que ele, por algum motivo, algum momento, tenha morado em Nova York. Então tem essas informações. Aí o que acontece? Acontece mais um problema. Há uma ordem judicial, inclusive da Suprema Corte, que exige dos Estados Unidos tomar providências para que ele volte. E aí o Donald Trump, nesse momento, ele pode limpar as mãos, como aconteceu. E perguntado sobre isso o presidente Bukele, muito aliado do Donald Trump, ele disse pura e simplesmente que ele não vai mandar terroristas para os Estados Unidos. Então, pode falar. Isso faz parte muito dessas implicações, desses riscos legais, né, que tem dentro daí. Você mencionou um pouco sobre a questão do risco de perseguição política, porque aí você tem um caso desse, por exemplo, que é uma pessoa que claramente não passou pelo devido processo legal, ela não foi julgada corretamente, ela foi condenada com base em provas muito, assim, né, vazias, assim, qual é a segurança, então, que o povo passa a ter, a segurança judicial que o povo norte-americano tem, quando você não pode confiar, né, nessa justiça, nessas condenações, e que você pode ser enviado para uma prisão em El Salvador e você nem cometeu um crime. E não é sobre, é só você não cometer um crime que você não é enviado. Pelo visto, não, né? Nesse caso, por exemplo, a lei do inimigo estrangeiro permite que a decisão seja do executivo, não uma decisão, a deportação, o envio do estrangeiro, nesse caso,
para o exterior, não vai passar pelo meio judicial, né? O Trump, nesse momento, ele está navegando numa linha fina, ele tem interesse em, basicamente, todos esses cidadãos. Uma das possibilidades dele mandar estrangeiros, cidadãos americanos nascidos no exterior, é a revogação dos asilos. Ele, nesse momento, nos Estados Unidos, ele sofreu uma derrota judicial em que mais ou menos 500 mil latino-americanos foram garantidos a permanência dele. Mas o governo norte-americano está tentando a revogação dessas pessoas. Né? E nada impede que isso seja levado, inclusive, para americanos natos. Se você está flexibilizando a justiça nesse ponto, se você está flexibilizando a lei nesse ponto, não há segurança de que um americano nascido nos Estados Unidos, filho de norte-americanos, não necessariamente imigrantes, eles também não venham no futuro ser alvo disso por um motivo que seja de como a gente já citou aqui, a possibilidade de ser um adversário político. Então, é uma questão muito séria para os Estados Unidos, uma questão muito séria para os estrangeiros que vivem nos Estados Unidos, né, e para toda a questão da sustentação legal de um país que hoje a gente considera como a principal democracia do mundo. Que está se distanciando um pouco, né, Fred, desse conceito de democracia.